Bem, a próxima apresentação, então, né, chamamos aí o Renato da Silva Reis, com o artigo A Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos Domésticos em Careiro Castanho. Então, senhor Renato, por favor, se faça presente e vamos obedecer aí os 20 minutinhos aí destinados à sua apresentação. Boa noite. Quero cumprimentar o presidente da banca, examinadora, o professor Antônio Henrique, e os demais componentes, professor Antônio Giovanni e o professor Jorge Canda, nosso querido professor Francisco, e a todos os colegas que estão acompanhando essa apresentação. Eu sou o acadêmico Renato da Silva Reis e irei discorrer sobre o tema A Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos Domésticos em Careiro Castanho. O objetivo geral do trabalho foi apresentar a gestão dos resíduos sólidos domésticos na cidade de Careiro Castanho. E os objetivos específicos buscaram identificar as responsabilidades legais e técnicas, investigando também como se dava todo esse processo, e propor linhas de ações para a implantação da reciclagem. A pesquisa apresenta a gestão dos resíduos sólidos urbanos domésticos da cidade de Careiro Castanho, dentro das principais responsabilidades legais e técnicas, e como se dá todo o processo, identificando que nessa cidade a administração pública municipal gerencia os resíduos sólidos urbanos domésticos, desde a coleta até a disposição final, embora não sendo tratado da forma condizente com a legislação. Há necessidade de realizar ações para promover a não geração de resíduos e no tratamento destinado a esses resíduos. Ser necessário a correta caracterização, considerando que a mesma intervém nas decisões relacionadas à coleta e à disposição final. Santos, 2015, ressalta que esses resíduos apresentam atualmente grande crescimento e constituem custos significativos para a administração pública, além dos efeitos negativos em virtude da ocupação do espaço urbano. Nessa perspectiva, foi possível realizar um estudo de caso para analisar o gerenciamento dos resíduos sólidos domésticos da cidade de Careiro Castanho e se ele está integrado com os dispositivos legais inerentes ao assunto. No referencial teórico, Veiga ressalta que a competência dos municípios, as etapas da coleta convencional e seletiva, transporte, tratamento e disposição final, além de outras. Frata et al. Esclarecem o avanço nessas questões do gerenciamento de resíduos, salientando que a maior dificuldade é garantir o cumprimento das diretrizes apresentadas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Barros afirma que no planejamento da coleta é necessário levar em conta características topográficas, de tráfego, de moradia da cidade e o destino final desses resíduos. E Andreoli menciona sobre a frequência da coleta, evitando a longa exposição dos resíduos que podem emitir odores e atrair vetores. Oliveira e Viana mencionam o critério da separação no momento da triagem, visando a comercialização. E Anjos ressalta que os materiais advindos da reciclagem servem de fonte de recurso para o artesanato e que não necessita de grande investimento. Moreto aponta que todas as etapas do plano de gestão, desde a geração até a destinação final de resíduos sólidos, devem seguir as etapas com o objetivo de proteção ao meio ambiente e melhoria na qualidade de vida dos cidadãos. Segundo a Abrelp, a destinação final ocorre basicamente no Brasil dentro de 3 possibilidades: lixões a céu aberto, aterros controlados e em aterros sanitários. Em 2010, a destinação dos resíduos para os municípios pequenos, como é o caso do Careiro, ocorriam em aterros controlados ou lixões a céu aberto. Conceição destaca
que a realização do correto gerenciamento de resíduos sólidos, tendo como base a educação ambiental, aproxima a comunidade com a temática e contribui na formação do indivíduo consciente e com responsabilidade com o meio ambiente. Nos procedimentos metodológicos, a pesquisa foi descritiva, no contexto exploratório e um estudo de caso. As coletas foram realizadas em 2 etapas, sendo pesquisa documental e bibliográfica. Contou também com a utilização de entrevista com roteiro semi-estruturado, tendo a participação de 12 pessoas nesse universo da pesquisa. 2 delas estavam diretamente ligadas ao tema abordado: o secretário de Obras e Serviços Urbanos, responsável pelo gerenciamento dos resíduos sólidos da cidade de Careiro, e o secretário municipal de Meio Ambiente. A descrição do objeto: o local de pesquisa foi a cidade de Careiro Castanho, que gerencia a coleta e destinação final dos resíduos sólidos, desenvolvendo diariamente a coleta convencional, utilizando um planejamento prévio para atender toda a área urbana, tendo dificuldade de executar com mais abrangência a coleta seletiva, que se limita apenas ao centro comercial, onde são coletados papelão, plástico, PET, entre outros, sendo realizada pela Associação de Catadores, que destina atualmente esse material para um galpão da prefeitura e que o mesmo não possui uma estrutura adequada para realizar todas as etapas da reciclagem. A disposição dos resíduos é direcionada para um aterro em vala, que foi aberto há pouco tempo, estando ainda em fase de aprovação pelos órgãos ambientais competentes, sendo que o mesmo já recebe todos os resíduos coletados na cidade. Nos resultados e análise de dados, a cidade de Careiro ela está localizada na região metropolitana de Manaus. Tem uma população estimada em 38.348 habitantes, segundo o IBGE 2020. Desse total, 29% vivem na cidade, na zona urbana, e 71% na zona rural. O gerenciamento de resíduos sólidos é executado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, que está responsável pela coleta e destinação final, sendo que essa coleta acontece de segunda a sábado, pela manhã e tarde. Esse serviço conta com uma equipe de 12 servidores. A coleta seletiva ela foi instituída no ano de 2020, através da Lei Municipal 734, sendo que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos é responsável pela execução, em rede com todas as outras secretarias, deveriam criar um programa municipal de coleta seletiva do lixo, mas que até o presente momento não foi implantado. A cidade possui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, desde 2012, o Plano Municipal de Saneamento Básico, PLANSAC, desde 2013, e tem sua implantação prevista para o período de 2013 a 2032. Podemos aqui visualizar um quadro que apresenta a previsão de implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico, constando os levantamentos e cadastros que deveriam ser realizados, que foram orçados, na época, em R$ 90.820, os projetos a serem desenvolvidos sobre a água, o esgotamento sanitário, resíduos e drenagem urbana, no valor de R$ 850 mil, e os programas e a revisão do plano, que somam um valor de R$ 1.210.000, isso somente para o período de 2013 a 2017. Para os demais períodos, estão previstos valores somente para os programas e ações do plano. Apresentamos também os valores orçados para a implantação do Centro Integrado de Resíduos Sólidos da cidade de Careiro, que previam investimentos para o período de 2013 a 2032, mas que até o presente momento não foram implantados. Quanto à legislação pertinente à coleta seletiva,
Ela foi aprovada pelo município em 2020, mas a sua execução não condiz com a proposta legal, considerando que a coleta seletiva se dá somente no centro comercial, ficando o restante da cidade sem a oferta desse serviço, enquanto que o processo de reciclagem é bastante precário, embora a cidade possua uma associação de catadores e que os mesmos não possuem um local próprio para a realização desse serviço, que dificulta a forma como esse processo deveria ocorrer. A prefeitura cede um galpão para eles, mas sem uma infraestrutura adequada, sendo ainda bastante rudimentar os meios de separação e classificação do material recolhido nos comércios. Ficou evidente que o trabalho dos catadores é pouco conhecido pela população local, de acordo com a pesquisa realizada. Alguns entrevistados desconheciam também o programa de educação ambiental, que, segundo o chefe do setor de meio ambiente, é executado nas escolas, salientando que os alunos seriam os multiplicadores dessas informações junto a seus familiares. Destaca-se que, no Plano Municipal de Saneamento Básico, o primeiro recurso de maior valor previsto é para a educação ambiental. Ressalta-se a partir da pesquisa que a cidade possui algumas ações que estão em andamento dentro do gerenciamento de resíduos sólidos, principalmente as legislações pertinentes que estão aprovadas, necessitando a implementação de todo o processo de forma que haja o correto manejo dos resíduos sólidos produzidos. Conforme os documentos oficiais disponibilizados e analisados, e com as respostas obtidas por meio da pesquisa, constatou-se que a cidade de Careiro Castanho possui Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, regulada pela Lei 535, de 2012, Plano de Saneamento Básico, homologado conforme Lei 577, de 2013, coleta seletiva, instituída pela Lei 734, de 2020. O Plano Municipal de Saneamento Básico, PLANSAC, teve sua implantação prevista para o período de 2013 a 2032. Mesmo com essa estrutura legal aprovada, a cidade de Careiro possui ainda um manejo e disposição final dos resíduos sólidos domésticos bastante inadequados, considerando que não são seguidas as etapas do processo, de forma a atender os requisitos previstos em lei. Há também a falta de recursos financeiros para a execução de uma estrutura apropriada para tal fim. Dos muitos desafios enfrentados pela cidade no tocante ao gerenciamento de resíduos sólidos, um deles estaria relacionado à coleta seletiva, que não acontece de forma global, havendo necessidade de um aumento operacional, maiores adequações e a ampliação do envolvimento do poder público com os catadores e também com a sociedade. Sendo necessário estimular a logística reversa e implantar a compostagem dos resíduos sólidos orgânicos, ressaltando que a disposição inadequada dos resíduos tem efeito negativo sobre a saúde e o meio ambiente, sendo muito importante mobilizar a população através de campanhas permanentes de educação ambiental. Foram formuladas algumas recomendações para a gestão de resíduos sólidos dessa cidade, dentre elas, a criação de um Conselho Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, para que contribua de forma significativa em uma melhor articulação das atividades do setor responsável pela coleta. A inserção da coleta seletiva como etapa da gestão integrada de resíduos sólidos no sistema de limpeza urbana da cidade. Investimentos em ações para a redução da não geração de resíduos e desperdício, estimulando a coleta seletiva com a inclusão dos catadores. E a implementação de processos permanentes de educação da população, com vistas à adesão do programa de coleta seletiva. E como sugestão para pesquisas futuras, recomenda-se a avaliação dos riscos ambientais que poderão ocorrer
com a falta de tratamento adequado com chorume e sua infiltração no solo do aterro em vala na cidade de Careiro Castanho. Essas foram algumas das referências utilizadas no artigo e que eu trouxe também para essa apresentação. E minha gratidão por mais esse momento. Que Jesus abençoe a todos nós. Ok, muito obrigado, senhor Renato, pela sua explanação. Nós passamos a palavra para o professor Dr. Jorge Yoshio Kanda para as considerações. Obrigado, professor Antônio Henrique. Boa noite, professor Antônio Shoa. Boa noite, Renato e os demais presentes aqui. Renato, parabéns pelo trabalho que você apresentou, juntamente com o seu orientador. Mas algumas considerações a respeito do trabalho escrito. Tá? Gostei da sua apresentação. Tá? A sua introdução, no seu segundo parágrafo da introdução, você menciona a lei 14.026/2020, mas não é necessário colocar a devida citação conforme as normas, no caso a BNT, tá? Então fica essa recomendação. Senti na falta nessa sessão introdutória a sua metodologia de forma resumida, como que você iria ou como você procedeu seus procedimentos metodológicos aí, e também para ficar claro para o leitor quando chegar lá, embora lendo o artigo a gente percebe isso aí, mas eu particularmente achei que faltou mais, né, para vocês apresentar aí a metodologia. Por exemplo, só para citar alguns detalhes, não tem a descrição de quantas pessoas foram entrevistadas, quando foram realizadas essas entrevistas, se foi de forma presencial ou não, que perguntas foram elaboradas. Então, talvez não, com certeza trabalhar mais nessa parte, na seção 3. Tá? A seção 4 começa você descrevendo a cidade do Careiro Castanho. Acho que aqui isso poderia, talvez, ir lá no referencial teórico, que você faz o contexto do município, que é importante. Você apresenta o quadro 1 com o tamanho muito pequeno das letras da fonte utilizada. Né? Talvez aqui, como todas as linhas têm o mesmo dado nas colunas, veículo de coleta, frequência e horário, talvez isso não poderia nem fazer parte da coluna, poderia ser textual, isso aí, descritivo. Tá? Então, ou de modo que, até que eu fiquei até meio confuso aqui para saber se a caçamba e a coleta passa tanto pelo período da manhã quanto da tarde, ou se é um de manhã e o outro à tarde, mas, enfim. Aí você vem, em seguida, com a figura 3, né? Que mostra duas imagens, um da caçamba e outro do carro como compactador da coleta, só que antes era a figura 1, e aí você pula para a figura 3. E aí, cadê a figura 2? Né? Talvez você ordenou aí, esqueceu de mudar o número da figura. Aí tem um quadro 3 ali, que é a estimativa, inclusive, que você fez a apresentação para a implantação do Plan-SAC, né? Talvez pudesse ser isso aí em forma de tabela, mas acho que você... tabela não, desculpa. Você colocou aqui em forma de quadro, né? Como contém valores aí, poderia ser em forma... ser uma tabela, e tem que tomar cuidado aqui também, só para deixar o título conforme o que as normas dizem, né? Porque você colocou aqui o título embaixo, assim como a fonte. E a fonte de dados de pesquisa, mas de que pesquisa? Né? Eu sei que é da sua pesquisa, mas certamente precisa atualizar aí a forma. Alguns erros de grafia, como nota-se, né, que certamente você, na pressa, acabou tendo um erro de digitação, alguns acentos também que faltou, mas você pode fazer uma revisão mais criteriosa, tá? Aí você vai mostrando o resultado aí, fala entrevistado a 3, 2021, que é o que certamente essa pessoa respondeu, mas eu não tenho nem ideia de quantas pessoas participaram quantas pessoas foram entrevistadas por você. A 3,
o que significa esse A3, né? Ficou, para mim, um pouco confuso. Aí lá embaixo depois tem um A2, A5, e eu não sei exatamente quantas pessoas, eu nem sei que perguntas foram feitas para ele emitir tais respostas também, então ficou um pouco confuso nesse sentido. Aí tem a ilustração da figura 5 e 6, que, não, que você menciona, mas não estão nem sendo citados no texto, tá? Então, dá uma olhada nisso aí. E nas referências, né, é importante você dar uma olhada, que tem referências como o Silva Júnior, que também é uma referência que você não citou lá. E também dá uma olhada nos links, tá, que você tem na referência, que também tem alguns links que está quebrado, que não existe. No mais, parabéns pelo trabalho apresentado. Retorno a palavra ao professor Antônio Henrique. Ok, obrigado, professor Jorge Chicanda, pelas suas palavras. E passamos ao professor Dr. Antônio Giovanni Figueiredo Shoa. Por favor, professor. Boa noite a todos, boa noite, Renato, boa noite, professor Canda, professor Henrique, professor Francisco. Renato, parabéns pelo trabalho, acho que é uma grande iniciativa que você desenvolveu, aproximando-se dessa relação com a reciclagem, né? Com o tratamento só um pouquinho que eu estou abrindo aqui o arquivo, dos resíduos sólidos, né? A questão da gestão. Achei muito pertinente você se associar a essa temática e é o tipo de coisa, trabalhar a gestão de resíduos sólidos e esgoto é algo preocupante sempre na minha mente. Parece como a poeira do apartamento que você varre e joga para debaixo do tapete e você não sabe por que sofre de rinite aguda, né? Eu sempre observo isso. Então, te parabenizo por você ter assumido essa temática e desenvolvido esse trabalho, né? Alguns detalhes que a gente vai comentar aqui. Logo no seu resumo, você estabelece um objetivo: apresentar a gestão dos resíduos sólidos domésticos da cidade de Careiro Castanho, né? Talvez o verbo apresentar não fique bem adequado. A gente teria que estudar um verbo mais interessante para o seu trabalho, tá? E, na sequência, você coloca: a pesquisa ocorreu por meio de entrevista, com roteiro semi-estruturado, análise documental ou bibliografia. Então, você focou o seu resumo com relação ao procedimento metodológico na técnica de coleta, ok? Podia ter expandido um pouco mais sobre a perspectiva do tipo de pesquisa, né? Para ficar bem claro já no resumo do que você quer tratar. Aí no final da sua introdução, você coloca aqui: nessa perspectiva, pretende-se realizar um estudo de caso, ok? Para analisar o gerenciamento de resíduos sólidos na cidade do Careiro Castanho. E se ele está em consonância com os dispositivos legais inerentes ao assunto. Bom, então olha que aqui você já adotou o termo analisar, mas tem um detalhe, né? Você colocou um I no seu objetivo, então você acabou criando dois objetivos, tá? O que é que eu te aconselho? Deixa só analisar o gerenciamento de resíduos sólidos na cidade do Careiro Castanho, ok? Para por aí, ponto, tá bom? Não coloque aí se está em consonância com os dispositivos legais inerentes ao assunto, porque a análise que você vai executar vai te levar a essas conclusões, se estão em consonância ou não, compreende? Então, você fica só com esse objetivo, analisar o gerenciamento. Depois vai lá no resumo e coloca o verbozinho analisar, em vez de apresentar, que você colocou lá, tá? Para a gente ficar com o mesmo tipo de pensamento, tá bom? Eu também não vi
na tua introdução com maior clareza qual é o problema da sua pesquisa. Então, depois, tu dá uma olhada lá no teu projeto de pesquisa, que lá deve estar aparecendo o teu problema de pesquisa, assim, com perguntinha, tá? Bonitinho. Aí você arruma aqui dentro da sua introdução, onde você entra com esse problema de pesquisa, ok? São ajustes que deixam mais claro o seu material. Eu vi que você trabalhou muita informação, né? Trouxe vários artigos aqui. Há uma tendência nos alunos de administração pública de isso, talvez, principalmente para aqueles que já trabalham no município, né? Tem uma tendência muito forte a se apegar à legislação. Então, às vezes, a gente abre a fundamentação teórica e ela está bastante suprida de legislação. E a gente acaba esquecendo que existem as pesquisas sobre o assunto, né? Então, eu vi que não foi colocada tanta legislação assim aqui na tua fundamentação teórica, mas, mesmo assim, eu achei a fundamentação teórica um pouco tímida, né? Ela dá, assim, uns 2 capítulos, deixa eu ver, uma paginazinha, e dá 2 páginas de fundamentação, tá bom? Se você tiver mais um tempinho aí para escrever, procura dar uma substância maior aos teus subcapítulos, né? Por exemplo, educação ambiental tem tão pouca informação, né? E destinação final, ó, tá vendo? Pouquinha informação. Então, você vai ter tempo agora para escrever um pouquinho mais, tá? Acha mais informação, dá um pouco mais de volume nessa tua fundamentação teórica, tá bom? No procedimento metodológico, eu vi que você tentou rascunhar. Você tentou rascunhar um procedimento, tá? Se perdeu um pouco em como fazer isso daí, mas eu acho que você já viu as defesas, né? Já viu os comentários que a gente colocou. O professor Henrique também tem material substancial para te prover de informação e você estruturar um pouco melhor a tua metodologia, tá? Então, a tua metodologia está desprovida de citações, então não fica de bom tom você apresentar uma metodologia sem citações, tá? Por que a gente batalha tanto essa coisa da citação, né? Não sei se você se lembra, teve um acidente grave com a Vale do Rio Doce, né? Alguns meses atrás, né? E num estudo que foi feito sobre os projetos relacionados à Vale do Rio Doce, principalmente envolvendo a metodologia de construção das barragens, não foi identificada, dentro das metodologias, as citações ou referências capitais para embasar o projeto. Olha só a importância de uma citação, tá? Então, quando você está desenvolvendo um projeto como esse, quiçá você se envolva mais com esse critério da gestão ambiental e busque uma especialização nessa área, se voltando para a administração pública, né, você se tornando um expert na área, todo projeto que você for desenvolver, quando chegar nas questões metodológicas, você tem que estar muito bem embasado sobre o que você vai escrever, tá? Para poder seu projeto ser aprovado, né? Eu já vi situações, e já foi notificado em jornais, né, de projetos copiados de outros municípios, e o indivíduo, na cópia, nem tirou o nome do município de origem. Olha só o grande erro, olha só, tá? Então, você vai voltar aqui para a questão metodológica, vai estruturar isso aqui. Esse texto que você colocou, você não vai perder, só vai melhorar e vai colocar as citações necessárias para a gente compreender que você leu e entende o que você está fazendo, ok? Particularmente com relação às entrevistas, quantas entrevistas, em quanto tempo foram feitas as entrevistas, quando foi realizada a entrevista, como foi executada a transcrição, se você utilizou software para essas entrevistas, tá? Relata o que você fez, tá bom?
como é que você coletou, como é que você organizou, como é que você chegou à análise, né? Diz como que você fez. Você colocou numa planilha, você colocou no Word, você foi lendo as respostas e assim assimilando a análise. Então, descreva isso. Tá? Eu te parabenizo, porque no início da sua análise de resultado, você tem uma exposição sobre o seu contexto, isso é muito bom, tá bom? Ficou legal. Os quadros que você colocou, o quadro, o título do quadro você coloca em cima, tá? Embaixo você vai informar a fonte, da mesma forma para as figuras. E dentro dos seus resultados, algumas citações que você colocou, como o Pena et al. 2017, eu não encontrei isso nas suas referências, ok? Tem que colocar lá. O Vilela e o Dalmeida também não apareceu lá nas referências. Onde é que se você não tiver dificuldade para localizar isso, escreve no Google Acadêmico Vilena e Dalmeida 2002. Aí vai aparecer o artigo dele ou o livro. Tá? Aí de lá você traz esse material. De onde é que você tirou essa informação? O seu quadro 3 é uma tabela, ok? Transforme isso na tabela, vai na BNT e vê como é que faz a tabela. Tá? Não tem essas linhas laterais, tem um outro design para você fazer a tabela, ok? E em determinado momento você coloca aqui, na página 8, você coloca aqui, começando o parágrafo, a cidade de Careiro Castanho, no final você coloca entrevistado a 3,2021. Bom, existe possibilidade de você fazer referência sobre as entrevistas, mas eu não vejo de forma comum nos artigos que eu leio. Tá? Normalmente a gente fala entrevistado A3 e acabou, não faz a referência. Se for publicar um dia, é possível que eles peçam, algumas revistas importantes pedem para colocar as entrevistas depois do artigo, tá? Para corroborar com as informações e ver que a coisa foi de fato realizada, tá bom? Mas não é o nosso caso aqui, né? E o Anjos et al. Também não aparece nas referências, está aqui na página 10, tá? Então, depois você trabalha um pouco essas referências. Salvador e Ubesco não aparecem nas referências, então você tem que trabalhar as referências, tá bom? E, novamente, o quadro 4 está trabalhando números também. Transforma isso em tabela, ok? Vou até anotar aqui no seu material, tabela. Pronto. No seu material, está anotadinho. Depois você vai receber isso aí, tá? Então, onde tiver número, você vai colocar quadro 5, você vai colocar tabela, tá? Transforma tabela. São números. Vai ficar muito bonito o seu trabalho, bem organizado, bem explicado, tá? Ademais, deixa eu ver o que tem aqui. Tem uma referência, Petri, Davi, Rodrigo, nas suas referências, Pilate, Citania Aparecida e Senen, Simone, 2015. Essa referência está totalmente equivocada. Tá? Procure saber de onde é essa referência e complementar. Ou é um livro ou é um artigo isso aqui. Tá? Então, tem um erro aqui na sua referência. O que eu aconselho? Faça um comparativo entre citação e referência, tá bom? No Word, você tem um quadradinho chamado, lá em exibir, você tem um quadradinho chamado dividir. Divide a tela, vai passando o texto e vai checando se a referência existe, tá? Aí vai marcando. Então, em pouco tempo, você já fez a revisão do seu texto. Então, citação versus referência. Citou, tem que estar na referência. Está na referência, tem que citar. Se citou e não está na referência, tem que decidir. Ou você referencia, ou você tira do texto. Tá? Mas eu acho que o teu trabalho tem que colocar referência, e não retirar, senão vai ficar um trabalho mais pobre. Tá? De qualquer sorte, parabenizo pelo trabalho, importante a sua decisão nesse sentido, uma aproximação forte à gestão pública e mais uma vez você vê que o cidadão distante dos problemas de sua comunidade.
depois não sabe por que está tão doente, né? Esgoto, saneamento e tratamento dos resíduos é algo muito importante na sociedade, senão o custo que você vai ter na saúde, na perda do trabalhador, né? No rendimento para com a comunidade. Parabéns, viu, Renato? Ok, professor Antônio Giovanni, professor Canda, parabéns aí o Renato aí pela apresentação, e nós vamos pedir licença então dos ouvintes aqui para que nós possamos nos reunir e determinar qual a métrica será atribuída à apresentação, ao artigo do Renato. Ok, estamos de volta. Conversados, consensados. Renato, sua métrica é 7, ok? Parabéns. Você está aprovado. Seja bem-vindo aí ao clube. Faça as atualizações necessárias e vamos obedecer lá o previsto lá no nosso cronograma, ok? Renato, 3 minutos aí para suas considerações. Não vou usar todos os 3, não. Só queria agradecer ao senhor, agradecer à banca também pelas contribuições. E ainda não terminou, né? Teremos ainda uma etapa a vencer. Mas muito obrigado por tudo, pela sua paciência. Só tenho a agradecer. Ok, então vamos ser felizes.